Deus que está em João, capítulo 3. Nós temos dois temas para trabalhar hoje. Se não foi isso, o Paulo que é roubado. Nós temos Jesus, Salvador e fé e conversão, é isso? A coordenadora falou que é. Então, meia-noite é cedo para a gente sair daqui, né? Estou brincando, gente. Senão vocês vão ficar desesperados, né? João capítulo 3, versículo 13. Tá? Quem achou, diga amém. Quem não achou, ajuda o irmão a achar, porque nosso tempo não é muito grande e a gente tem dois temas para trabalhar. Tá bom? Eu vou começar já. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo o homem que nele crê tenha a vida eterna. Com efeito, de tal modo, Deus amou ao mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo que nele crê. Vai prestando atenção, quando eu falo um pouco mais forte, é uma palavra para depois a gente entender. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Pode parar, só até aí. Amém, irmãos? Então Deus enviou ali a cruz, que a gente pode olhar para ela e ver o que aconteceu. Deus enviou o seu único Filho para que todos fossem salvos. Mas para que essa salvação chegue na minha vida, para que essa salvação possa adentrar na minha história, eu preciso de praticamente 5 letrinhas, uma palavrinha. Eu preciso crer. Eu preciso crer que Ele fez isso, que Deus fez isso, que Jesus morreu na cruz para mim. A palavra de Deus diz que quem crê, olha bem claro, aqui no versículo 15, para que todo homem que nele crê tenha a vida eterna. Não está dizendo para você, para mim, vai ter a vida eterna. Um dia vai ter a vida eterna. Não, ele está dizendo no verbo hoje, tenha a vida eterna. Todo o homem que nele crê tenha a vida eterna. E depois no versículo 16 ele diz: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único. De novo vai falar nessa palavrinha, para que todo que nele crê não pereça. A palavra perecer, grava aí, mas tenha a vida eterna. Entendeu? Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E aí de novo, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, amados irmãos e irmãs, e você que nos acompanha, a salvação é gratuita, é presente de Deus. Deus olhou para o mundo e viu a situação que estava no mundo, e Ele escolheu. Nós sabemos muito bem a história, a linda história. Ele escolheu uma jovem, mais ou menos, né? A Bíblia não relata, mas mais ou menos a gente sabe que tinha por volta de uns 15 anos, mais ou menos, vamos colocar assim. O anjo vem até aquela jovenzinha, e fala para ela,
anuncia para ela, diz para ela que ela seria a mãe do Salvador, que ela aceita o plano de Deus na sua vida, embora tivesse com todos os sonhos, todos os planos já feitos nela, na sua cabeça e na vida do seu noivo José. E ali ela aceita ser o instrumento, ela aceita ser o canal para que Jesus nascesse, crescesse e morresse numa cruz para pagar o meu, o seu, os nossos e os pecados dos nossos futuros, para que pagasse todos os pecados, e todo aquele que crê já tem a vida eterna, e todo aquele que crê não pereça, todo aquele que crê não pereça, perecer não vai para o inferno, e todo aquele que crê não é condenado, aquele que crê já está salvo, porque Jesus, Ele pagou, não porque eu mereço. Fala para o teu irmão que está do seu lado, você que está aí na rádio, nos ouvindo através da Rádio TV Pentecoste no Facebook, depois no YouTube e tantas outras redes sociais. Se tiver alguém perto de você, fala assim: você não merecia nada. Nem, olha, nem um grãozinho de nada, né? Nem um vintém, você não merecia nada. Nem um cruzeiro, não tem mais. Nem um real, que o real não está valendo mais nada. Você não merecia nada. Mas Deus, fala para o teu irmão que está do seu lado, olha dentro dos olhos da zoiana dele, ó. Mas Deus, por amor a você, entregou o seu único filho para que você seja salvo e tenha a vida eterna e goze o céu e vive no céu. Amém? Você entendeu? Quer ir para o inferno? Eu ensino o caminho. É só você não crer em Jesus. Pronto. Quem não crê já está condenado. Não é o Marquinhos que está falando? Está aqui, ó. Vou até citar qual é o versículo para você não errar. Ó, ali ele diz, lá no versículo, virou a minha página, por isso. Lá no versículo 18, no final, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Então, está aí. Se a pessoa não crê, ela já está condenada. Porque Deus é ruim? Não. Porque Deus é maravilhoso e bom e Ele oferta a sua salvação e o seu amor. Só que Deus é tão maravilhoso que Ele deixou o livre-arbítrio para que eu escolha o bem ou o mal, a salvação ou a condenação. É minha escolha. Crer em Deus ou não crer. É livre. Por isso que é a dor. Amor, quando é amor, dá liberdade. Amor não aprisiona, não prende ninguém. Quem está com o marido do lado, com o namorado casado, dá uma cotoveladinha nele, nela, assim, ó, amor não prende ninguém, é livre, é liberdade. Amém? Viu? Amor é liberdade, é livre. Amém? Essa é a salvação que Deus trouxe para nós. Você crê nisso? Não, tudo para o inferno. Você crê nisso, sim ou não? Vai falar algo. Isso é fácil. É fácil. Gritar é fácil. Mas eu creio que Deus quer no dia a dia. Na hora que aperta o pé, que dói o sapato, aperta, né? Ali é naquele momento difícil que você tem que falar: eu creio, Senhor, eu creio, Senhor. Está doendo, eu creio, Senhor. Está difícil, eu creio, Senhor.
Não vejo solução, mas eu creio. Os meus olhos, quando não tem saída, eu olho, não enxergo nada, mas eu creio. Amém? Glória a Deus. Então vocês já entenderam qual é o plano da salvação que Jesus tem para nós. Qual é o plano da salvação? Agora é a prova, hein? Agora é a prova. Qual é o plano da salvação que Jesus tem para nós? Qual foi a maior prova de amor que Deus fez por nós? E era a resposta. Ah, mas você falando assim tudo uma vez junto não vai dar para entender. Fala todo mundo. Qual é? Ó, presta atenção. Presta atenção. Tem água dentro aí. Se não quer dormir, vai jogar água para acordar. Olha, presta atenção. Qual é o maior plano de amor, de salvação que Deus fez pela humanidade? Qual foi? Então, a maioria concordou, então fala todo mundo junto no 3. Entregar o seu único filho por nós, tá bom? Vamos combinar para ficar mais bonito, pelo menos na internet. Vai. 1, 2, 3, tá lá. Qual foi o maior plano de amor e salvação que Deus fez por nós? Entregar o seu único amor. Vocês entenderam? Entregar o seu único filho para nós. Tá fácil, não tá? Então lá, qual foi o maior plano de salvação que Deus fez por nós? Entregar o seu único filho para nós. Alguns orou em língua nesse momento. Aplauda esse plano de salvação que Ele fez para nós. Amém? Então, matamos agora o momento que nós aprendemos sobre Jesus Salvador, o tema do seminário. Jesus Salvador. O que eu vou levar para casa dessa pregação na palavra de Jesus Salvador? Que tem um Deus que me ama e que entregou o seu único filho por mim, para morrer, para pagar os meus pecados, do passado, do presente e do futuro. Porque você acha que você não vai pecar lá no futuro? Você pega toda hora, no momento instante. Ele já pagou o seu pecado do passado. Nossa, Marquinhos, que beleza. Então eu posso fazer o pecado, beleza? Não é assim, né? Ele já pagou os nossos pecados, mas Ele também diz e convida a cada um de nós, como convidou aquela pecadora. Lembra o evangelho da pecadora? Quando Jesus, um monte de gente veio com pedras na mão e para apedrejar, e eles usaram a palavra de Deus, a palavra de Moisés. Eles falaram: Deus deu a Moisés, e Moisés escreveu uma carta. O que fez? Moisés mandou fazer uma lei na lei para apedrejar o quê? Apedrejar mulheres que estavam em adultério. E aí tacando a cara de Jesus. Agora, como é que ele vai sair dessa? Estou mostrando a lei de Moisés. Moisés é Deus. Jesus, o que ele fez? Ele abaixou e começou a escrever no chão. Dá a impressão que Jesus estava ignorando tudo isso aí. E eles insistiram para ele, insistiram com ele. De tanto ele insistir, Jesus fez o que? Levantou e olhou para todos aqueles homens, e só com o olhar Jesus olhou para cima. Cambada. Um monte desses daí pagou, fez com ela, e agora está aí arrastando ela pelo cabelo. Só que Jesus diz o quê? Tá bom, então, tá certo, vocês estão certos. Mas então aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E o que Jesus fez? Inclinou-se no chão e voltou de novo. O que aconteceu? O Evangelho diz: a começar pelos mais velhos, foram saindo um a um, se retirando, e ficou somente Jesus com ela. E Jesus, olhando para ela, disse: ninguém te condenou?
nem eu te condeno. Ele era o único que podia dar uma pedrada nela, porque ele não tinha pecado. Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Ele fala isso para mim e para você. Ninguém te condenou? Não. Nem eu te condeno. Eu já morri na cruz para pagar o seu pecado. Vai e não tornes a pecar. Que a gente possa lutar e vencer o pecado com o poder e a graça de Deus. Mas nunca esquecer que nós sempre temos um Deus que já pagou o preço, que conhece a nossa humanidade e que já morreu na cruz para nos salvar. E você sabe por que Jesus ele agachou e escrevia no chão quando eles arrastaram, e aquela mulher que trouxeram ela arrastada pelos cabelos e jogou ali nos pés de Jesus? Jesus ele abaixou, sabe por quê? Porque todos estavam por cima da mulher. Ele abaixou para ficar no mesmo tamanho, compaixão, misericórdia, entendeu? Para mostrar que aqueles que estavam de pé, ninguém era melhor que aquela mulher. Ele podia ficar em pé, porque ele era melhor que aquela mulher. Ele não tinha pecado, mas ele se fez igual a ela. E ele morreu na cruz, no meio dos ladrões, se fez um deles para pagar os nossos pecados. Amém? Amém. Então, mais uma vez, aplauda a salvação de Jesus trouxe para nós. E hoje temos esse tema, Jesus Salvador, que nós acabamos de aprender o que é a salvação para nós. Se um crente for na sua casa, pelo amor de Deus, quem vai dar uma pedrada não sei sou eu, se eu ficar sabendo. Se um crente chegar na sua casa e perguntar assim: e aí, você está salvo? Porque a primeira coisa que eles perguntam é isso. Você tem certeza da sua salvação? Se eu tiver souber o que você falou com essa pessoa, está aí com vontade de dar uma pedrada no você, sou eu. Se você isso faz quem não lê a Bíblia. Isso faz quem não conhece a palavra de Deus. Vem o Evangelho todo posudo para falar de Jesus para você que é católico e você não conhece Jesus, né? Você é católico, nem mal lê a Bíblia, né? É esse, agora eu pego ele, né? E começa a falar, e aí uma das coisas que ele pega e fala assim: você tem certeza da sua salvação? Aí você começa a mastigar. A dentadura, mesmo que você não tenha dentadura, você começa. Fica ali, não sabe responder. Você vai responder: eu tenho certeza da minha salvação. Porque lá em João capítulo 3, versículo 13 a 18 diz que aquele que crê já está salvo e tem a vida eterna. Então Jesus morreu na cruz para pagar os meus pecados, e eu sou salvo porque Ele já pagou. Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Então toma essa para você. Você acha que você é melhor que eu? Não. E a minha é melhor que eu sou ainda, porque eu completo. Isso ainda está faltando algumas peças aí. Certo? Então você tem que ter certeza da sua salvação. Você tem que ter certeza que você, se você crê e aceitou Jesus como único Senhor e Salvador, acho que já trabalhou esse tema, Jesus é o Senhor, ainda não. O seminário ainda não trabalhou, vai trabalhar. Quando chega lá no Jesus é o Senhor, quando a gente aceita Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida, eu tenho que ter certeza da minha salvação. Porque os pecados, amados, nós temos pecados, nós somos pecadores, nascemos no pecado, vivemos na nossa vida nesse mundo, né? Até o último suspiro da nossa morte, a gente vai ter que lutar contra o pecado. Não é para pecar, é para viver o PHN. Por hoje eu não vou pecar, mas se eu pecar, se eu cair, se eu fraquejar, eu tenho que voltar para a cruz, eu tenho que olhar para a cruz, estender a mão para a cruz, estender a mão para o Senhor e dizer: Senhor, eu aceito o teu plano de salvação. Eu tenho que confessar os meus pecados ao sacerdote que Deus deixou. Eu tenho que pedir perdão ao Senhor, e a salvação renova. A cada vez que eu peço perdão, a cada vez que eu confesso,
sejam os pecados graves que eu dou, que daí tem que ser para o sacerdote. A cada vez que eu confesso, mesmo aqueles pecados mais leves, para Jesus, eu estou aceitando Ele de novo como Senhor e Salvador da minha vida, e a salvação está em mim. E eu tenho que crer. Se eu estou no caminho do Senhor, se eu estou buscando o Senhor, se eu estou procurando fazer as coisas certas, eu tenho que ter certeza que se eu morrer, eu estou salvo, porque Jesus já pagou o preço pela minha salvação. E ponto final. Amém. Amém? É isso. Glória a Deus. Então agora nós vamos aprender um pouco mais, viver um pouco mais a fé e a conversão. O que é a fé? Vamos pegar Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Vai lá, finalzinho da Bíblia. Hebreus. Lá, quase um dos últimos da Bíblia. Hebreus, capítulo 11. Versículo 1. E eu já não vou esperar, porque como eu falei, o tempo vai. O tempo corre. A palavra de Deus para nós em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz para nós assim: o que é fé? Né? O que é fé? Aqui está resumido nesse versículo 1. Mostra para nós o que é fé. Fala para nós o que é fé. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Versículo 1. Só lê esse por enquanto. Lê comigo. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Então a fé é o fundamento da esperança. Se eu tenho esperança, eu estou esperando. Vem da palavra esperar. E eu estou esperando com uma certeza aquilo que eu ainda não consegui enxergar com os meus olhos humanos. Muito simples, nós podemos simplificar esse versículo para você entender. Vamos começar. A fé é um fundamento. Quando eu vou construir uma casa, o que eu preciso fazer primeiro? Em primeiro lugar, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer uma boa fundação. Eu preciso fazer um bom alicerce. Porque se eu não fizer uma boa fundação, se eu não fizer um bom alicerce, as paredes, quando forem erguidas, vão cair. Amém, irmãos? Então a fé é o fundamento. Então, a fundação de uma casa, para que eu possa erguer as paredes, tem que estar bem feito. Sim ou não? Sim. Aí, as paredes dessa casa é a esperança. Esperança de que um dia essa casa eu vou ter a certeza. Quando eu vejo as paredes subindo, eu já começo a imaginar a casa toda pronta. Enquanto está no fundamento, enquanto está na fundação, que é a parte mais importante da casa, eu olho assim e não vejo nada. Consigo ver? Quando o pedreiro faz aquela fundação e faz aquela divisão, ele vem ali para você que está construindo uma casa. Quem construiu casa própria sua ou já tem construção, ele fala assim: olha que legal, aqui vai ser o banheiro. Ah, que legal, banheiro, maravilhoso, bonito. Já estou até vendo a banheira, o vaso assim, banheiro, né? Banheiro. E você olha assim e fala: mas isso aqui vai ser o banheiro? Parece que é uma coisa tão pequena. É o banheiro? O pedreiro fala: eu não sei quanto, para não sei quanto. Você olha assim, vixe, parece que não vai caber nem o vaso sanitário e o lugar de lavar. Aí leva você para o quarto. Aqui vai ser o quarto. Quarto do casal. Olha que quartão. Guarda-roupa, não sei o quê. Olha, guarda-roupa. Não sei não. Mal vai caber a cama. E olha lá, solteiro. Vai ter que dormir no chão.
aqui é o quartinho do neném. Assim vai. Você olha, você não consegue enxergar a casa. Mas quando começa a construir as paredes, quando começa a levantar as paredes, você tem uma esperança. E você já tem uma certeza que ali está nascendo a sua casa. Amém? Você já começa a enxergar essa casa. Aí você já entra lá na casa. Olha, não é que é mesmo? O banheiro vai ser branco aqui. Banheirão. Olha, não é que é mesmo que aqui vai ser. Olha o quarto. Nossa, cabe a cama daquelas King Fu, não sei mais, cara, não sei o que, e assim vai, entendeu? Aí você já fica leve, aí você fecha os olhos assim, ó, lá na construção, você já vê a sua casa, portão eletrônico, né? Você já vê até o cachorro latindo lá, o filho que nasceu, você já visualiza tudo aquilo como uma certeza. Algo que você não conseguiu enxergar. Isso é fé. É o fundamento da esperança, é ter uma certeza naquilo que eu não consigo ver, não consigo tocar. Amém, irmãos? Quem já exercitou essa fé? Todos nós. Se fôssemos parar aqui, parássemos no tempo, né? Parássemos no relógio, deixasse aberto para cada um dar um testemunho dessa fé carismática. Isso se chama fé carismática. Fé expectante. Se nós parássemos para deixar para a gente falar sobre essa fé, você vai falar: nossa, eu já exercitei essa fé. Menino do céu, eu olhei para a situação, eu não via nenhuma saída, mas eu comecei a rezar. Eu comecei a clamar, fazer jejum, oração, novena, no Santíssimo, missa. E eu olhava um problema, humanamente, não via sair. Mas quando eu rezava, pedia o Espírito Santo e rezava com fé e acreditando, tendo a certeza que Deus já estava fazendo, eu olhava com meus olhos espirituais. E para isso eu tinha que fechar os meus olhos materiais, porque os meus olhos não enxergavam nada. Eu fecho ele e começo a visualizar e ver aquilo resolvido. E no tempo certo, no momento certo, na hora certa, no Kairos de Deus, no tempo da graça, aquilo realiza. Se eu for deixar aqui, todo mundo vai ter um testemunho de cura de alguém que estava desenganado pelos médicos, de uma doença, de uma enfermidade. E você olhava para aquela pessoa da sua família ou para aquela pessoa que você estava rezando, você olhava assim: meu Deus, nossa. Mas como você rezava, quando você jejuava, quando você clamava, quando você pedia, você tinha aquela certeza no coração que Deus ia fazer. E quando você viu, aquela pessoa não tinha mais nada, aquela pessoa estava curada, ou um problema, ou uma situação, ou um filho em alguma situação difícil, ou qualquer outra situação no casamento, no seu negócio, no seu trabalho. Quantos de nós já exercitamos essa fé? Rezamos tanto por algo e confiamos tanto em Deus, com toda certeza no nosso coração, cheio do Espírito Santo, que não foi do dia para a noite, não foi na hora que eu queria, não foi naquela hora que eu queria agora, já não, foi exercitando a minha fé, foi exercitando dia após dia, exercitando a minha fé. Eu precisava fazer um depósito. Na onde? No banco de Deus. O banco de Deus é depositar a minha fé, para que eu pudesse ter crédito da graça de Deus. A única coisa que agrada a Deus é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha para o teu irmão e você que está em casa nos assistindo, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E não sou eu que estou dizendo não, gente. Ó, não sou eu que estou dizendo não. Nessa mesma palavra aí, ó, você está aberto a palavra ainda? Vai lá no versículo 6. Vai no versículo 6, 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia,
primeiro que Ele existe e recompensa os que procuram. Está aí, entendeu? Então eu preciso. Como é que eu vou chegar para Deus? Como é que eu vou chegar a pedir algo para Deus se eu não creio e não acredito e não tenho fé que Ele pode me resolver minhas situações? Como é que eu vou? Olha, outra coisa facinho, simples, para você entender o que é fé e que não é impossível agradar a Deus. A fé é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus. Uma coisa fácil, simples de você entender essa palavra. Você vai na loja, fecha seus olhos. Eu tenho só. Você tem? Hoje, tanta coisa que falta lá em casa, meu Deus do céu. Tanta coisa que falta, então pense naquela geladeira lá sua para estragar que você comprar. Ou aquela televisão grandona que você quer assistir melhor, sei lá, o seu sonho, algo que você quer comprar. Isso, domingo. Que lindo. Abre os olhos, vai na loja, pega o cartão de crédito, chega lá, fala, eu quero essa. Nossa, o vendedor vem, já está ruim o comércio, está difícil vender, fala, nossa, agora esse mês eu ganhei a comissão, estou feliz. Vai lá, vende. E você babando, né? Começa a correr até essa lista, babando. Aí você já imaginando, né? A geladeira, você imaginando a geladeira, a carne lá dentro, tudo que você pode lá dentro. Você imaginando a televisão ou qualquer outra coisa. Eu falei geladeira e televisão é um exemplo, mas aquilo que você quer pode ser uma concessionária de carro, aquele carrão, sei lá. Bom, foi lá, comprou. Rua, onde a rua, fulano de tal, endereço tal. Vai entregar hoje. Aí você vai lá num lugarzinho que chama crediário, lá no lugarzinho de caixa. Chega lá, você vai pagar que jeito? O cartão de crédito. O cartão de crédito, você vai peitão, cartão de crédito. Quantas vezes? Pode ser em 12, 24, PC. 58, não tem problema, quantas vezes que for, mas eu levando, está tudo certo. Aí você vai lá, baixa o cartão. A moça, pode depositar, não, esse valor não tem custo ainda. Enviou o cartão lá, a mulher bate o valor lá, o homem, você. Aí, por favor, põe a senha. Aí você põe a senha, você sabe a senha, põe a senha, o negócio fala. A mulher olha para a maquininha, acho que aconteceu algum problema, né? Não quer falar de vez em sua cara, né? Você está sem crédito, né? Aí, o senhor não quer? Vamos tentar mais uma vez? Aí passa o cartão, põe assim, roda lá. Deve ser a operadora, a internet, né? O sinal, não está muito bom. Segunda, terceira chance. O senhor tem certeza que o senhor tem salvo esse cartão? Aí ela tem obrigada a falar. Não, eu acho que eu tenho. Nossa, agora eu tenho. Eu olho minha fatura direitinho. Eu olho, eu somo direitinho, eu pago direitinho. Tenho certeza, nossa. Eu acho que eu tenho. Aí ela muito educada, o homem muito educado. Você não quer experimentar? Você tem outro cartão de crédito? Tenho, chave, a carteira tem os 10. Então vamos desse. Outro. O senhor não quer ir? A moça sabe que o abençoado não tem saldo, não tem crédito, não tem nada. Ela é muito educada, né, para ser gentil, não. Mas o senhor não quer verificar no seu banco o que é que aconteceu? Aí o fulano sai de lá e arrasado. O sonho foi por água abaixo, com vergonha, humilhado. Por quê? Porque ele foi comprar algo que ele não tinha crédito para comprar. Como é
comprar algo que você não tem? Como é que você vai comprar algo que você não tem dinheiro para pagar, que você não tem saldo para pagar, que você não tem dinheiro no banco para pagar? É a mesma coisa. Como é que você quer chegar em Deus e pedir uma graça, um milagre, algo extraordinário para Deus, se você não crê que Ele pode fazer, se você não tem fé nele? E sem fé é impossível agradar a Deus, porque olha, e lá diz muito claro: pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que procuram. Então, para que eu consiga a graça de Deus, eu tenho que depositar em Deus a fé. Eu tenho que crer nele primeiro. Eu tenho que aceitar Ele como Senhor e Salvador da minha vida, ter fé nele, crer que Ele pode fazer. A mesma coisa, se você vai numa loja ou em algum lugar para comprar alguma coisa, eu tenho que ir lá no banco e depositar o dinheiro, ou ver se o meu pagamento caiu, ou ver se virou a fatura e o limite voltou. Se eu tenho aquele realmente dinheiro, aí eu vou lá comprar. Aí passa e vai, desliza a máquina. Já foi. Olha lá. Entendeu? É isso. Isso é ter fé. Amém, irmãos? Então, olha para o seu irmão, para a sua irmã, você que está nos assistindo, se tiver alguém perto de você, fala assim: olha, não adianta você querer uma graça, chegar até Deus, sem crer nele, sem confiar nele. Você não vai ganhar nada. Não é porque Deus não é porque Deus não quer, é porque você mesmo não depositou a fé nele. Amém? E para nós chegarmos agora, vocês entenderam o que é fé. Tenho certeza, com esse exemplo, da maquininha aí, nunca mais vai esquecer isso. Bom, é bom que daí também você não esquece que quando você for comprar alguma coisa, você tem que ter saldo, né? É um alerta também, Duas coisas. Bom, agora a conversão. Nós vamos ver o que é a conversão. Então vamos lá. Vamos pegar a palavra de Deus no Evangelho. Deixa eu só achar aqui para nós fecharmos com a conversão. Você vai pegar agora. Deixa eu achar aqui. Isso, Lucas 19. Peguei passagens simples, passagens que você entende. Não adianta ficar aqui falando um monte de coisa complicada, difícil e você não entender nada. Então a gente tem que ser simples. Deus é simples, então vamos com simplicidade. Lucas 19. Algo conhecidíssimo seu, e fácil de você entender o que é conversão. Lucas 19. Fácil. Eu já vou começar. Jesus entrou em Jericó e, atravessando a cidade, havia ali um homem muito rico, chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão e também porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro, uma árvore, para o ver. Quando ele passasse por ali, para ver quem era Jesus. Chegando Jesus àquele lugar, e levantando os olhos, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje na sua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmuraram e diziam: ele vai hospedar na casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. Se tiver defraudado alguém, restituirei o quadro. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão, e porque o filho do homem, não veio procurar e salvar quem estava perdido. Então aqui tem duas coisas. A salvação que Jesus ofereceu a Zaqueu através da conversão
que Zaqueu depositou em Jesus Cristo. Isso tudo foi instantâneo, gente. Zaqueu era muito rico, cobrador de impostos. Ele olhava e queria ver, porque já ouvia muita gente falando que Jesus tinha curado o cego, tinha curado o coxo, tinha feito isso, feito esse milagre. Então ele queria saber quem era esse homem famoso que estava ficando. E ele, como era pequenininho e muita gente, ele falou: se eu for no meio de tanta multidão, eu não vou ver nada, não vou enxergar nada, e eu não quero que ninguém saiba. Eu não quero que ninguém saiba que eu quero ver. Eu quero ver escondidinho. Eu quero ver quem é esse homem. E ele subiu numa árvore e lá ele estava escondidinho, achando que tudo ia ficar ali. Ele ia ver quem era Jesus, passando, tal, bonitinho. Mal ele imaginou que Jesus já sabia que aquele dia ele teria um encontro pessoal com Jesus. Quando Jesus vem, junto com a multidão, ele para. E quando Jesus para, ele olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa, porque eu preciso ficar hoje na sua casa. A palavra diz que ele desceu depressa. Eu acho que ele levou um susto tão grande que é perigoso ele ter caído. Se uma árvore que não é muito grande, pode ser que ele caiu e nem se machucou, né? A mãe era a graça de Deus. Mas ele desceu e foi para a sua casa. E Jesus chegou na sua casa. E quando Jesus chegou na sua casa, na porta da casa, Jesus, olhando para Zaqueu e Zaqueu olhando para Jesus, Zaqueu disse para Jesus isso aqui. Zaqueu, entretanto, no versículo 8, de pé diante do Senhor, disse: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei quatro vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Jesus apontou o dedo para Zaqueu quando chegou na casa dele e falou: filho da mãe, faz tempo que eu estou mirando você, sem vergonha. Você cobra os impostos, rouba os coitados, enfia no seu bolso, maltrata esse povo, e agora vem aqui acertar as contas com você. Jesus apontou o dedo para ele e fez isso para ele? Não. O que Jesus fez? Jesus se pôs de pé, olhou para Zaqueu com um olhar de condenação? Não, com um olhar de amor, de misericórdia, de salvação. E ele, Jesus não condenou, Jesus não criticou, Jesus não perguntou, Jesus não fez nada. Ele, naquele momento, Zaqueu se converte só pelo olhar de Jesus. Só de olhar, ele aceita Jesus no olhar. E não é naquele olhar não, gente. É naquele olhar, lá na árvore. Zaqueu, desce depressa que eu preciso ficar na tua casa. É naquele encontro, ali naquela árvore, Zaqueu teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Ali começou a conversão de Zaqueu. Ali, quando Zaqueu desceu ou caiu da árvore, ele já foi para casa alegremente. Já era outra pessoa, porque Jesus olhou para ele, ele olhou para Jesus, e ele recebeu a graça do encontro pessoal com Jesus Cristo. E quem recebe Jesus Cristo, tem um encontro pessoal com ele, muda de vida. E Zaqueu naquele momento se converteu. Jesus não pediu nada, não falou nada, e naquele momento: eu vou dar metade dos meus bens para o pobre e vou devolver se eu defraudei alguém 4 vezes mais. Ali Zaqueu se converte, muda de vida, muda de situação e passa a ser um seguidor, um discípulo amado de Jesus. Ali aconteceu a conversão de Zaqueu. Quando nós, eu e você, também temos um encontro pessoal com Jesus Cristo, a nossa vida muda, o nosso destino muda. E aí eu volto aqui falar para você a mesma coisa que eu falei sobre a fé. Se nós deixássemos um tempo aqui, cada um tem um testemunho para dar, cada um tem um testemunho para falar. Marquinhos, quando eu
encontrei Jesus. Quando eu experimentei Ele num grupo de oração, ou num movimento, ou numa pastoral, ou numa missa de cura e libertação, no cerco de Jericó, ou num encontro, Marquinhos, eu era uma pessoa que fazia isso, não ligava para a igreja, maltratava as pessoas, fazia isso, era arrogante, era isso, era aquilo. A partir do momento que eu encontrei Jesus, eu comecei a ir para o grupo de oração, eu comecei a ir para a missa, eu comecei a comungar, eu fui confessar, eu comecei a perdoar as pessoas, eu comecei a andar, comecei a ler a Bíblia, comecei a rezar. E você olha o que você era antes, você olha o que você já se tornou hoje, porque tem um processo de conversão. Conversão é todos os dias. Nós estamos num processo de conversão. E aí você olha aquele Marquinho, aquele José, aquele Jorge, aquele Mário, aquela Ana, e olha hoje quem você é hoje. Isso se chama conversão. Amém.